Eu confesso que eu tive muita resistência de gravar esse vídeo. Já tenho essa ideia na minha cabeça, como se fosse um chamado do Espírito Santo para eu contar isso. Mas sabe quando algo te para, ou você acha que ninguém vai ligar para sua história, que ninguém vai te ouvir? Mas eu acho que, assim como aconteceu comigo, talvez você possa se identificar com isso também. Eu sempre acreditei em Deus. Eu, quando eu era pequena, frequentava a igreja junto com a minha mãe, mas eu acho que eu sempre fui uma cristã meio morna, sabe? Eu lembro, assim, quando era adolescente, fazer uma oração antes de dormir, mas era aquela oração meio automática, sabe? Eu lembro assim que eu sempre orava, Deus, Senhor, obrigada por mais um dia de vida, abençoe a minha família, amém. E dormia. Não que isso fosse errado, mas todos os dias eu repetia isso de uma forma muito automática. Essa era a minha oração. Era assim que eu tinha aprendido a orar, né, na minha cabeça. E eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca tive nenhum entendimento realmente, sabe? Sobre como Deus agia na nossa vida, ou de pegar simplesmente uma Bíblia e ler. Eu nunca tive isso. Eu sabia as histórias da Bíblia pela igreja, né? As histórias mais conhecidas, mas eu nunca peguei a Bíblia mesmo para realmente ler e entender a palavra. E eu lembro que adolescente eu fui crescendo, fui me tornando adulta, tive minhas filhas, passei por algumas dificuldades referentes quando elas cresceram e nasceram. E eu lembro que eu comecei a sentir um vazio muito grande, sabe? É sempre alguma coisa faltando. E eu lembro que eu me sentia mal, porque eu tinha tudo para estar bem, né? Eu tinha, graças a Deus, eu tinha saúde, minhas filhas tinham saúde, eu tinha uma casa, eu tinha comida, eu tinha roupas, eu tinha emprego. E eu sempre sentia esse vazio. E quanto mais eu sentia o vazio, mais eu percebia as coisas que eu tinha e pior eu me sentia. Então eu meio que tentava suprir esse vazio com pessoas, com lugares, com festas, com bebida, comprando coisas, né? Sempre tentando suprir aquele vazio e quanto mais eu tentava, mais vazio eu me sentia. E recentemente, agora quando eu já tinha feito 36 anos, eu comecei a ter muita insônia. Eu comecei a acordar todos os dias por volta de 2h30, 3 horas da manhã, com muita insônia e não conseguia dormir de forma alguma. E eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, né? Eu acordo 5 horas da manhã para começar meu dia, levar minhas filhas para a escola. Então eu não dormia praticamente nada, porque eu acordava esse horário às 3 horas e ficava acordada direto. E isso começou a me incomodar muito, muito mesmo. Assim, eu comecei a chegar numa exaustão física e mental muito grande. E eu me lembro que um dia, num desses dias que eu acordei de madrugada, eu não consegui dormir de forma alguma e eu acordei com uma angústia muito grande, assim, com uma dor no peito muito grande. E eu lembro de querer chorar, mas eu não sabia nem o porquê que eu tava chorando e nem o porquê que eu tava angustiada. E nesse dia eu resolvi orar, mas eu resolvi orar de uma forma diferente. Eu eu queria muito conversar com alguém e eu não tinha ninguém para conversar, sabe? Um amigo para conversar naquela hora. E eu lembro de começar a orar conversando com Deus como se ele fosse meu amigo. Eu lembro que eu comecei a contar para ele tudo que eu estava sentindo naquele momento, como realmente fosse meu amigo. Não estava ali na hora falando com Jesus, estava falando como se fosse um amigo. E eu comecei a conversar e contar tudo que eu estava sentindo, que eu não aguentava mais sentir aquilo. E automaticamente eu comecei a lembrar de todas as coisas que eu tinha feito, tanto na minha juventude, quanto coisas que eu não tinha, sabia que não era correto já quando eu era adulta, coisas que eu sentia vergonha. E ali eu comecei a contar. Eu comecei a contar tudo, 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 tudo que eu tinha me arrependido, como se eu tivesse me apresentando para uma pessoa. E ali eu comecei a contar tudo que eu estava sentindo. Comecei a contar das coisas que eu não me agradava, de quando eu era adolescente, de companhias erradas que eu tinha andado, enfim, eu abri o meu coração naquele momento
E chegou uma hora que eu chorava tanto, mas eu chorava tanto que eu soluçava, assim, e eu ficava com medo de acordar minhas filhas no outro quarto. E eu não conseguia nem falar, sabe? Eu só chorava, eu só chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu lembro que depois que eu contei tudo aquilo, né? Eu conversei ali, eu realmente percebi que eu estava conversando com Jesus. E depois que eu conversei com ele dessa forma, eu senti uma paz muito grande, sabe? Mas ao mesmo tempo eu ainda tinha muita vontade de chorar. Eu não me dei conta que se passaram ali umas 3 horas que eu fiquei ali chorando e conversando, e eu vi que já estava amanhecendo e eu precisava levar minhas filhas para a escola. Então eu tentei me recompor ali porque a minha vontade de chorar ainda era muito grande. E o mais desesperador para mim naquela hora era que eu não conseguia ter controle sobre o que eu estava sentindo, o que eu estava chorando e que ao certo eu não sabia nem o porquê eu tava chorando, sabe? Meu dia tinha sido normal, nada tinha acontecido naquele dia que me fizesse me sentir daquela forma e sentir assim. E eu lembro que conforme o dia foi amanhecendo, eu fui olhar na janela e eu me senti muito em paz, assim, né? E ali eu entendi que eu tinha encontrado Jesus e que eu tinha conversado com ele. Ali eu descobri que eu tinha encontrado Jesus como meu amigo. Eu nunca tinha tido essa conversa com ele. Eu nunca tinha, para falar a verdade, eu acho que eu nunca tinha conversado dessa profundidade com ninguém. E naquele momento eu entendi que eu tinha encontrado Jesus ali num lugar secreto, sabe? Como se fosse. Eu entendi que sempre que eu me sentisse mal, que eu me sentisse sozinha, que eu me sentisse assim perdida, eu poderia recorrer a ele e que eu nunca mais ia me sentir sozinha. E depois que eu conversei com ele ali naquela hora, eu ainda tinha vontade de chorar, mas eu me sentia muito mais leve, sabe? Parece que um peso tinha saído dos meus ombros, parece que eu tinha pego todos os meus problemas ali e eu tinha entregado para ele ali. E aqueles problemas não eram mais meus. Eles existiam ainda, mas eu tinha entregado meus problemas para ele e parecia que os problemas eram dele, sabe? Ele ia dar um jeito, não sei como, mas era essa sensação que eu sentia. E depois que eu passei, né, por isso essa madrugada, eu segui o meu dia normal, nada demais aconteceu. Só que no outro dia, né, nessa mesma noite, quando passou o dia, eu fui dormir, eu pensei, nossa, como eu não dormi nada a noite passada, essa noite eu vou deitar e eu vou apagar, né? Eu tô muito cansada. E nessa noite, quando eu dormi, nesse mesmo horário, às 3 horas, eu acordei. Só que eu acordei com a sensação como se alguém tivesse me sufocando. Eu lembro claramente. Eu lembro que no começo eu achei que eu tava sonhando, assim, mas eu lembro que eu olhei pro lado e eu vi a minha neném, assim. Eu lembro de eu tentar pegar o copo d'água e eu falei, gente, realmente eu tô acordada. Eu tentava levantar da cama e eu não conseguia de forma alguma. Eu sentia alguém me sufocando e me puxando pra cama, como eu não conseguia levantar. E eu lembro que nesse momento eu comecei a chamar pelo nome de Deus. Eu falei, Senhor, por favor, me ajuda, repreende isso de mim. Eu não sei o que está acontecendo, mas me ajuda, Senhor, me ajuda. E eu comecei a chamar muito por Jesus, assim, por Deus. E eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer em pensamento, e quando eu vi, eu já estava falando assim alto o nome de Deus. E quando eu comecei a fazer isso, automaticamente parou essa coisa de me sufocar e eu consegui sentar na cama. Eu lembro que eu sentei, tomei um copo de água que estava ao lado da cama. E ali eu entendi que Deus estava comigo e que sempre que eu precisasse dele, ele estaria ali comigo. Eu nunca senti tão forte a presença de Deus como naquele momento. É como se eu tivesse encontrado ali um lugar secreto para que sempre que eu precisasse, ele estaria ali comigo. E depois desse dia, eu não consegui mais passar nenhum dia sequer sem conversar com ele. Não era mais aquela oração automática, era ali uma conversa todos os dias. Eu saía para correr de manhã e eu conversava com ele. Eu ia almoçar, eu conversava com ele. E antes de deitar, eu conversava com ele. Eu estava com dúvida de alguma coisa, do que eu devia fazer, eu conversava com ele. A partir daquele momento que eu vi ali Jesus na minha vida, eu nunca mais me senti sozinha. Eu nunca mais precisei preencher
esse vazio que eu sentia antes com alguma coisa, porque eu sabia que qualquer coisa que eu precisasse, ele estava ali comigo e eu podia conversar com ele, que ele ia me entender, que ele não ia me julgar, porque no primeiro dia, digamos que eu me apresentei para ele, né? Eu contei tudo para ele. Então, ele sabia tudo de mim, mesmo assim, ele voltou ali no outro dia para me ajudar. Essa era a lógica do meu pensamento, né? Mesmo sabendo de todos os pecados que eu tinha cometido, ele ainda voltou no outro dia para me ajudar quando eu precisei. E eu descobri ali que ele nunca ia me abandonar. Deus, ele tá ali para você e ele vai te ouvir. Só que chama por ele todos os dias, sabe? Porque depois que eu comecei esse processo de começar a conversar com Deus todos os dias, várias coisas começaram a acontecer na minha vida, sabe? Parece que foram várias provações, assim. E meio que eu fui me afastando de muita coisa, de muitos lugares, de muitas músicas, de muitas pessoas, pessoas que eu acreditava ali que eram minhas amigas ali, sabe? Eu descobri que não eram, assim, sabe? Então, meio que ele vai te levando para uma solidão, ele te escolhe ali, ele vai te levando para uma solidão, mas ao mesmo tempo que você se sente sozinha dessas pessoas, você tem a companhia dele. Quando você entende que você tem a companhia dele, você percebe que você não precisa de mais nada, sabe? Ele te supre ali em tudo que você precisa. E eu espero muito que eu ainda sou muito nova nessa caminhada, ainda estou aprendendo. Uma coisa que mudou muito a minha vida foi, além de orar e conversar com ele todos os dias, é realmente dedicar um tempo para ele. Não é aquele tempo que, que dá ali para eu encaixar, não, todos os dias. Para mim funciona sempre de manhã cedinho, porque depois meu dia ele é muito corrido, tem que levar a criança para a escola, tem que trabalhar, então no dia eu prefiro acordar uma hora mais cedo para dedicar ali a minha primeira hora para conversar com Jesus. E isso mudou a minha vida, sabe? Ler a Bíblia todos os dias, ali entender, sabe? A Bíblia, não ler assim automaticamente, que nem eu fazia antigamente, sabe? Ler ali sem entender, sem compreender nada. Lê aos poucos, vai compreendendo, sabe? O que você não souber, você pede ajuda. Tem algumas coisas que eu peço ajuda para minha irmã, porque na hora ali eu não compreendo o que tá falando. E ela tem uma caminhada ali com Deus um pouco maior do que a minha e ela me ajuda bastante nisso. Mas não deixe nada te parar, sabe? A partir do momento que você começa a ter essa caminhada com Jesus, é só bênção que vem na sua vida. Pode parecer difícil ali no começo, você se sente um pouco perdida, porque as coisas que faziam sentido para você antes começam a não fazer mais sentido. Então, te dá um pouco de angústia de você se sentir ali um pouco deslocada e perdida. Mas depois que você descobre a companhia dele, o amor que ele tem por você, mesmo você fazendo é, tantas coisas que não agradam, né? Claro que você se arrepender de coração também conta, mas mesmo você errando tanto, ele ainda te ama. Depois que você entende isso, você nunca mais vai buscar o amor, o amor assim em qualquer lugar. Você nunca mais vai entrar em lugares onde não te caibam, sabe? Eu espero que você também consiga caminhar com Jesus todos os dias, assim como eu tenho tentado todos os dias. Aqui nesse canal eu conto um pouco, né, de como eu tô caminhando ali com Jesus. Eu sempre posto também os versículos que eu vou lendo no meu devocional de manhã. E eu espero que, assim como você assim como eu, né, se sentiu perdido um dia, se você estiver passando por isso, você saiba que Jesus é o caminho para tudo. Que se esse vídeo chegar a uma pessoa e essa pessoa se identificar comigo, eu já fico feliz, sabe? O que me prendia muito em não falar isso era, e se ninguém vê, sabe? Era muito meu ego. Só que eu entendi que contar o meu testemunho aqui não é pro meu ego, é para Jesus, sabe? Ele já tinha me pedido isso há muito tempo e há muito tempo eu estava sendo muito resistente. Então eu espero que esse vídeo chegue a alguém e essa pessoa que se ela estiver passando por isso também, ela saiba que caminhar com Jesus é a melhor escolha que ela vai fazer na sua vida.